Inteligência Artificial e Educação, o futuro do professor. Baseado no livro Inteligência Artificial de Kai-Fu Lee. A história começa com uma partida de jogo. Não qualquer jogo. O Go. O Go foi inventado na China há mais de 2.500 anos. É um jogo de tabuleiro, mas não se deixe enganar pela simplicidade da descrição. 2 jogadores, pedras pretas e brancas e um tabuleiro quadriculado. Só que o número de posições possíveis nesse tabuleiro supera o número de átomos no universo inteiro. Isso não é exagero. É matemática. Por décadas, os maiores pesquisadores de inteligência artificial diziam que uma máquina jamais venceria um humano no Go, não por falta de poder de processamento, mas porque o Go exige algo que parece exclusivamente humano: intuição. Aquela sensação de que uma jogada é certa sem conseguir explicar exatamente por quê. Em maio de 2017, o maior jogador de Go do mundo se sentou diante de um computador. Seu nome era Ke. Tinha 19 anos. Era o melhor da história. E perdeu 3 vezes seguidas. De forma devastadora. No momento da segunda partida, Ke tirou os óculos e enxugou as lágrimas com as costas da mão. Ele deu tudo o que tinha. Testou cada estratégia que conhecia. E simplesmente não foi suficiente. Nos Estados Unidos, isso virou manchete de tecnologia. Na China virou um momento histórico. Foi o equivalente ao lançamento do Sputnik soviético em 1957, aquele satélite que sacudiu a América e deu início à corrida espacial. O país inteiro acordou e disse: a inteligência artificial chegou de verdade. E precisamos entrar nessa corrida agora. Menos de 2 meses depois, o governo chinês lançou um plano nacional com metas claras. Ser o Centro Mundial de Inovação em Inteligência Artificial até 2030. Universidades abriram cursos. Empresas mudaram seus modelos de negócio. Bilhões de dólares começaram a fluir. E do outro lado do mundo, professores ainda discutiam se deveriam ou não deixar os alunos usar calculadora. Para entender por que a inteligência artificial é tão diferente de tudo que veio antes, precisamos falar sobre como ela funciona. E Kai-Fu Lee explica isso de um jeito que qualquer pessoa consegue entender. Durante décadas, os cientistas tentaram criar inteligência nas máquinas de 2 formas. A primeira era ensinar regras. Tipo, se você ver um sinal vermelho, pare. Funcionava em situações simples, mas desmoronava diante da bagunça do mundo real, porque o mundo real não funciona com regras simples. A segunda forma era mais ousada. Em vez de ensinar regras, os pesquisadores tentaram imitar o cérebro humano. Criar redes de neurônios artificiais que aprendem por exemplos, não por instruções. Funciona assim. Você mostra 1 milhão de fotos de gatos, todas com a etiqueta gato, e 1 milhão de fotos sem gatos com a etiqueta não é gato. O algoritmo analisa os 2 grupos, encontra os padrões, e aprende a reconhecer gatos em fotos que nunca viu antes, sem que ninguém tenha explicado o que é uma orelha pontuda ou bigode ou pelo. Essa abordagem se chama aprendizado profundo. E nos últimos anos ela explodiu em capacidade porque 2 ingredientes essenciais finalmente ficaram disponíveis em abundância: dados e poder de processamento. A internet gerou oceanos de informação. Os computadores ficaram baratos e poderosos. E um pesquisador chamado Geoffrey Hinton descobriu como treinar essas redes neurais de forma muito mais eficiente. O resultado foi impressionante. Algoritmos passaram a reconhecer rostos em fotos, transcrever voz em texto, traduzir idiomas, diagnosticar doenças em exames, e jogar Go melhor do que qualquer ser humano. Kai-Fu Lee usa uma analogia linda para descrever isso. Ele diz que o aprendizado profundo é para nossa época o que a eletricidade foi para o século XIX. Uma tecnologia que, uma vez descoberta, pode ser aplicada em absolutamente tudo. Nas fábricas, nos hospitais, nos transportes, nas finanças. E claro, nas escolas. Agora vem a parte que muda tudo para quem é educador. Kai-Fu Lee dedica boa parte do livro a discutir quais profissões correm risco com a inteligência artificial. E os critérios que ele usa são muito claros. Uma profissão está em risco quando o trabalho é altamente repetitivo, quando segue padrões previsíveis, quando pode ser descrito como uma sequência de decisões baseadas em dados. Nesses casos, um algoritmo bem treinado faz o mesmo trabalho mais rápido, mais barato e com menos erros. Motoristas de caminhão, operadores de caixa, analistas de crédito, revisores de contratos, até radiologistas. Lee prevê que nos próximos 15 anos a inteligência artificial terá capacidade técnica para substituir entre 40% e 50% dos empregos existentes nos Estados Unidos.
E no mundo todo, a tendência é a mesma. E o professor? Onde entra o professor nessa lista? Aqui é onde o livro se torna especialmente relevante para a gente. Lee deixa claro que a inteligência artificial tem um ponto cego. Um limite que, segundo ele, não vai desaparecer tão cedo. Talvez nunca desapareça. A inteligência artificial é extraordinária em processar dados, reconhecer padrões e otimizar resultados mensuráveis. Mas ela não cria vínculos. Não percebe quando um aluno chegou quieto demais hoje. Não sente quando uma explicação precisa de uma pausa, de um olhar, de uma piada fora do roteiro. Não transforma uma sala de aula em comunidade. Não inspira. Não pertence. E ensinar de verdade é tudo isso. Mas antes de comemorar, precisamos ser honestos sobre um risco real que a educação corre. O risco não é que a inteligência artificial substitua o professor. O risco é que a inteligência artificial substitua a versão menos humana do professor. Pensa comigo. Uma parte significativa do que acontece hoje nas salas de aula do mundo inteiro pode, sim, ser feita por um algoritmo. Transmitir conteúdo, corrigir exercícios, avaliar com gabarito, identificar quais alunos erraram qual questão, recomendar material de reforço, gerar relatórios de desempenho. Tudo isso a inteligência artificial já faz. Plataformas adaptativas como Khan Academy usam algoritmos para personalizar o ritmo de aprendizagem de cada aluno individualmente. Aplicativos detectam lacunas de conhecimento e ajustam os exercícios em tempo real. E sabe o que isso significa? Significa que a parte mais mecânica, mais repetitiva, mais solitária do trabalho do professor pode ser transferida para a máquina, o que libera o professor para fazer o que só ele pode fazer. Lee descreve isso como uma transição, não como uma substituição. A inteligência artificial assume as tarefas de rotina, e o professor fica livre para ser mais professor do que nunca. Mas aqui tem uma virada que eu preciso compartilhar com você, porque ela é pessoal, e é o coração do livro. Em 2013, Kai-Fu Lee foi diagnosticado com um linfoma em estágio 4, câncer. Um homem de 52 anos, considerado um dos maiores gênios da tecnologia da Ásia, de repente confrontado com a possibilidade de morrer. E o que aconteceu naquele período de tratamento mudou completamente a forma como ele pensa sobre inteligência artificial, sobre trabalho, e sobre o que realmente importa. Ele conta que começou a passar mais tempo com as pessoas que amava, a ter conversas que havia adiado por anos, a perceber o impacto que tinha causado na vida dos alunos que havia orientado, nas equipes que havia liderado, nas pessoas que ele havia de alguma forma inspirado. E ele percebeu que nada do que havia construído em termos profissionais se comparava a isso, que o legado que realmente importava não era medido em empresas fundadas ou patentes registradas, era medido em conexões humanas genuínas. Essa experiência transformou a conclusão do livro. Lee passou a argumentar que a crise real da inteligência artificial não é econômica, é existencial. Não é só a questão de quem vai pagar as contas quando os empregos sumam, é a questão de onde as pessoas vão encontrar sentido, propósito, pertencimento. E ele chegou a uma resposta que qualquer professor já sabe intuitivamente. Essas coisas não vêm de algoritmos, vêm de relações humanas, vêm de ser visto, ouvido, reconhecido, vêm de alguém acreditar em você quando você não acredita em si mesmo. Todo dia, sem perceber que está fazendo algo extraordinário. Então, como fica a educação no mundo com inteligência artificial? O que muda? O que precisa mudar? E o que o professor precisa fazer diferente? Kai-Fu Lee não responde isso diretamente. O foco do livro é mais amplo. Mas o que ele descreve como o futuro do trabalho humano aponta com clareza para onde a educação precisa ir. Ele diz que as profissões que vão prosperar são aquelas que combinam 3 características: criatividade, empatia e julgamento em situações complexas e imprevisíveis. Pensa no que isso significa para a sala de aula. Criatividade. Não estamos falando só de artes. Estamos falando de criar situações de aprendizagem que surpreendam, que provoquem, que gerem aquele desconforto produtivo onde o aprendizado real acontece. Nenhum algoritmo faz isso da forma que um professor criativo faz. Empatia. Perceber que aquele aluno no fundo da sala não está desinteressado, está com fome. Que aquela aluna que nunca faz perguntas em público floresce quando você conversa com ela em particular. Que aquela turma hoje precisa de acolhimento antes de precisar de conteúdo. Isso é inteligência emocional. E é radicalmente humano. Julgamento em situações complexas. Cada sala de aula é um sistema vivo, imprevisível, cheio de variáveis que nenhum banco de dados do mundo consegue capturar completamente.
O professor que desenvolve a capacidade de ler esse sistema, de tomar decisões pedagógicas no tempo real da aula, de adaptar o planejamento quando a turma precisa de outro caminho, esse professor é insubstituível. E tem uma dimensão que lhe menciona e que eu quero destacar com força aqui: a questão dos dados na educação. A China está construindo um sistema educacional com câmeras em sala de aula que monitoram a atenção dos alunos, algoritmos que analisam expressões faciais, postura, movimentos dos olhos. Tudo isso alimenta sistemas que ajustam o ensino em tempo real. É eficiente? Provavelmente sim, em alguns aspectos. Mas lhe faz uma pergunta que vai além da eficiência. Ele pergunta que tipo de ser humano estamos formando. Uma educação que otimiza apenas resultados mensuráveis corre o risco de criar pessoas extraordinariamente bem treinadas para um mundo que já não vai existir quando elas crescerem. Porque o mundo que a inteligência artificial está criando vai precisar, acima de tudo, de pessoas que saibam fazer o que as máquinas não conseguem. Pessoas que toleram ambiguidade, que colaboram com empatia, que criam significado onde não há dados suficientes para tomar uma decisão. E essas capacidades não se desenvolvem em plataformas adaptativas. Se desenvolvem em relações, em conversas difíceis, em projetos que fracassam, em professores que ficam do lado quando o processo é doloroso. Vou fechar com uma cena do livro que ficou gravada na minha memória. Lembra do Kejie, o jovem campeão de Go que perdeu pro AlphaGo com lágrimas nos olhos? Pois é, depois da derrota, algo curioso aconteceu. O mundo inteiro se mobilizou por ele. Não pelo computador que venceu. Por ele. Pela emoção humana que extravasou no momento de derrota. Pelo amor ao jogo que estava estampado no rosto de um garoto de 19 anos que deu o melhor de si contra um adversário imbatível. O AlphaGo foi o vencedor. Kejie foi o campeão. Lee usa essa distinção para falar sobre o futuro das profissões. Máquinas podem vencer, podem otimizar, podem superar humanos em tarefas específicas. Mas elas não conseguem ser campeãs do povo. Não conseguem fazer alguém se importar com elas de verdade. E professor bom é isso. É a pessoa que faz os alunos se importarem. Com o aprendizado, com o conhecimento e com eles mesmos. É a pessoa que um aluno lembra décadas depois, não pela aula que deu, mas pela forma como fez ele se sentir capaz. Nenhum algoritmo vai roubar isso de você. O que Kai-Fu Lee nos deixa no fundo é um convite. Um convite para repensar o que é valor, o que é trabalho, e o que é ser humano no mundo cada vez mais automatizado. E para a educação especificamente, esse convite é urgente. Porque as crianças que estão nas salas de aula hoje vão trabalhar em profissões que ainda não existem, usando tecnologias que ainda não foram inventadas, para resolver problemas que ainda não conseguimos nomear. Preparar alguém para isso não é passar conteúdo. É desenvolver a capacidade de aprender, de se adaptar, de colaborar, de criar, de se importar. É ser, no sentido mais pleno da palavra, humano. E quem melhor do que um professor para ensinar isso? Se você chegou até aqui, obrigado por ouvir. Compartilha esse episódio com um colega educador. Porque essa conversa precisa acontecer nas escolas, nas universidades, nas secretarias de educação. Em todo lugar onde pessoas decidem o futuro de outras pessoas. A inteligência artificial chegou. E a melhor resposta que a educação tem para isso é justamente o que ela sempre teve de melhor. Professores que são, antes de tudo, profundamente humanos. Até o próximo episódio. No futuro, máquinas vão vencer? Mas quem conecta lidera. E ninguém foi mais treinado para isso do que um professor. Baseado no livro Inteligência Artificial, Como os Robôs Estão Mudando o Mundo, a forma como amamos, nos relacionamos, trabalhamos e vivemos de Kai-Fu Lee. Editora Globo Livros, 2019. Título original: Inteligência Artificial Superpowers, China, Silicon Valley and the New World Order. Deixe seu comentário, deixe seu like, seu feedback é muito importante para nós. Livraria Top, série.